Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Aqui estamos mais um dia. Sim, é a nossa 10ª. Não, 40ª? Já é 40ª ou 39ª? 40ª? Meu Deus! 40ª live. 40ª live do nosso desafio de 21 dias. Escreve aí, se você está assistindo essa live no gravado, quantas lives você conseguiu assistir. E eu já vou dar um alerta. As lives vão sair do ar. Vão sair da rede. Então, aproveita enquanto ela tá ali, né? Exatamente. A qualquer momento ela pode sair. Sim. E hoje a gente veio para falar de um tema muito importante para os próximos passos. Nós chegamos ao final do nosso desafio de 21 dias. Vocês acreditam que passaram-se 21 dias? 21 dias. Como você se sente, meu coração? Ai, eu me sinto tão bem, tão feliz. A gente já teve nós dois, né? Que nós resolvemos seguir esse desafio junto com vocês. Então, nós tivemos um resultado muito top, que a gente ainda não falou dele, né? Mas nós vamos compartilhar assim que a gente encerrar esse desafio. Com certeza, a primeira coisa que vocês vão ver lá vai ser o meu resultado e o do Lê, que realmente foi um divisor de águas aí. Foram 20 dias muito intensos, né? Aplicando junto com vocês tudo aquilo que a gente veio trazendo e trabalhando aqui nas lives, porque a gente sempre tá em busca do nosso melhor resultado, né? Agora acaba os 21 dias e a gente faz o quê? Continua. Hoje eu ouvi aquilo que você falou em uma das lives, que a maior parte das pessoas que entram num programa de emagrecimento, elas fazem tudo o que precisa ser feito, emagrecem. E a hora que termina o compromisso que elas assumiram, ou seja, elas colocam uma data para terminar esse compromisso, elas, na refeição seguinte, elas falam: ai, eu tava com tanta saudade de tomar uma coca. Ai, eu tava com tanta saudade de poder comer uma pizza. Imagina se a gente consegue viver, né? Imagina durante quanto tempo a gente consegue viver nessa privação. Sim. Muito pouco, por isso que a maior parte das pessoas desistem. Você pode anotar esse dado aí, porque é um dado real e o nosso maior legado, o maior legado que a gente quer deixar mesmo é crescer em 1%. Né? Todo dia. E não só todo dia, mas é da população que eu tô falando. Ela deve estar falando da gente se melhorar 1% a cada dia. Mas da população global que busca um emagrecimento e se envolve no emagrecimento, tem uma parcela delas que tem resultado. E das pessoas que têm resultado, 97% delas voltam a engordar. E às vezes voltam a engordar 10, 15, 20, 30% a mais do que elas estavam quando elas começaram. Tudo isso por quê? Por causa dessa prisão, que é esse período, por causa dessa prisão, que é esse período que a gente vive enquanto a gente está abrindo mão. Ou seja, a gente está limitando, a gente está restringindo uma série de coisas que trazem prazer para a nossa vida, e a única coisa que o nosso corpo busca é o dia que acaba. Sim. Ainda mais quando aquilo é sofrido pra gente, né? Quando a gente sofre, porque não posso mais tomar refrigerante, não posso mais comer um doce depois do almoço. Agora tem que meu Deus, morrer mastigando salada. Agora tem que ficar comendo salada. Quando a gente sofre com isso, o nosso cérebro ele quer fugir da dor ou buscar o prazer. Então, como aquilo pra você é doído, é difícil, é dolorido, o que ele faz? Ele encontra uma forma de trazer você para volta do prazer. Então ele vai buscar um jeito de fazer você voltar a ter prazer. É isso que acontece, por exemplo, na maioria dos casos das pessoas que passam por algum procedimento para poder emagrecer, né? Às vezes aquilo é tão duro para ela, tão difícil para ela vê aquilo com tanto peso, com tanta dificuldade, que o cérebro dela dá um jeito de voltar a comer e a buscar as coisas que faziam ela ganhar peso. E é por isso que a maioria das pessoas engorda. Porque todas as pessoas que buscam um emagrecimento
para o corpo, só para emagrecer o corpo, elas vão voltar a engordar uma hora ou outra. E é por isso que a gente vem trabalhando bastante sobre essa questão da mentalidade, porque é só emagrecendo a nossa mente que a gente vai conseguir manter o nosso peso sob controle. E emagrecer a mente envolve uma série de coisas, até da onde está o nosso prazer, né? Da gente aprender a desfrutar e a sentir prazer em coisas que a gente não sentia antes. E tá com a mente blindada, né? Tá com a mente blindada de qual é o nosso foco. Sabe por quê? A força, o poder que tem uma mente treinada, ela acaba implicando em mudança do ambiente onde você está inserido. Sabe aquela história de que o ambiente é mais forte do que a nossa força de vontade? Isso é verdade. Se a gente está inserido num ambiente e a gente não tem maturidade, treino mental para estar ali, aquele ambiente vai ser mais poderoso do que a nossa força de vontade. Agora, quando você está treinado, quando você está com uma mente fortalecida, quando você está com uma mente forte, realmente, uma mente transformada, com uma nova rota instalada, os drives da Magreza ali, todos disponíveis para receber as atualizações, você vai ser o agente de transformação nos ambientes. Então você vai poder estar inserido num ambiente onde tem tudo incluso, aonde tem muita disponibilidade das coisas, e você vai ser o agente de mudança. Hoje mesmo a gente foi conhecer um lugar novo e que alegria que foi chegar nesse lugar e ver na mesa. Tinham lá os salgadinhos, tinham os docinhos, os bolinhos, mas tinha lá um prato com frutas. Ai, meu coração se alegra, Nossa, gente. Se eu tiver um colorido na mesa, não ver tudo marrom, o meu prato se alegra demais. Meu prato, olha. Meu coração se alegra demais, porque alguém pensou em trazer um pouco de saúde para aquele ambiente, né? É muito legal. E sabe outra coisa? Que o que acontece com a maioria das pessoas que volta a ganhar peso é que, e por que funciona para muitas pessoas um desafio, por exemplo, um processo de emagrecimento que tenha tempo para acabar, né? Por que para a maioria das pessoas funciona por um tempo, né? Emagrecendo o corpo. Por que funciona? Porque o ser humano, ele precisa de regras, né? Ele mesmo autocoloca algumas regras, né? E foi engraçado porque outro dia eu estava conversando com uma das nossas clientes do desafio, uma das nossas alunas, né, que estão aí participando do desafio junto com a gente, e aí ela tava compartilhando algo, né, que era um desafio que ela colocou para ela. Daí eu falei, e eu não tinha entendido, porque eu falei para ela, mas a gente não pôs esse desafio no desafio. Ela não é um desafio pessoal. Então as pessoas, elas têm essa necessidade, sabe, de viver enclausurada, de viver numa prisão, né? Você vê que emprego, por exemplo, tem regra, tem chefe, tem tudo isso. Por quê? Porque o ser humano tem muita dificuldade de viver com liberdade. A verdade é que o ser humano tem muita dificuldade de viver com liberdade. Agora, o que a gente quer trazer para vocês é justamente a liberdade boa de ser vivida, que é aquela onde você faz as suas escolhas, onde você escolhe aquilo que você quer de acordo com o seu propósito, com acordo com o propósito de vida que você tem e, acima de tudo, de acordo com seus valores. E que você não seja escravo da comida, que você não seja dominado pela comida. Outro dia a gente foi almoçar com alguns amigos, né? E quando aqui em Portugal é muito comum, no Brasil eu nem lembro mais, mas aqui em Portugal é muito comum, quando a gente vai em restaurante, eles servem uma entrada, geralmente azeitona, queijo, e serve uma cesta de pão. Tem alguns restaurantes que só servem mesmo o pão. E eles têm o hábito aqui de comer o pão antes da comida e junto com a comida, tanto que a cesta fica lá depois que o almoço vem. E toda vez que a gente vai no restaurante, a gente fala para não colocar a cesta de pão, né? Por quê? Primeiro porque a gente não quer comer pão. A gente não vai colocar pão no lugar da comida. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo é que quando a gente senta na mesa de um restaurante, geralmente já tá na hora de comer. Geralmente a gente já tá com fome, tem as crianças, e a gente não quer que a gente fique colocando
pão pra dentro. Não tem a menor necessidade, não faz sentido pra gente. Só que tem pessoas que gostam e que comem e que, né, ainda falam, não, esse daqui é o melhor que tem nesse restaurante. Tipo, é o pão que vem, que é servido aqui. E tá tudo bem, só que a pessoa tem que estar alinhada com seus valores. Porque se ela quer saúde, se ela quer energia, se ela quer disposição, se ela quer um corpo magro, desinflamado, quer desfrutar de uma saúde boa, ela tem que fazer as escolhas dela. Só que a liberdade tá ali para ser aprovada e usufruída, né? A gente tem a liberdade de falar, não precisa pôr a cesta de pão. A gente também tem a liberdade de, se a cesta tá lá, a gente simplesmente não comer. Mas a gente também tem a liberdade de comer o pão se a gente quiser, né? E pior, a gente muitas vezes come esse pão sem querer. Não era impulso, bem o que a gente porque queria. Porque está disponível. É a liberdade. A gente tem a liberdade de escolher ou não escolher. Liberdade não é poder fazer tudo. É não ter que fazer nada. Então, quando a gente... Estão tirando fotinho nossa aqui, ó. Obrigado, filha. Então, quando a gente... Quando a gente chega nos lugares, fica tudo disponível. Imagina, a gente já foi para cruzeiro, né? Onde tem tudo incluso. A gente já ficou hospedado em hotéis onde tem tudo incluso. A gente vai agora em churrascaria rodízio, em sushi rodízio. E tudo isso faz parte da nossa vida, porque... Sim, a gente come também. Não tem escassez, né? Eu ouvi hoje acho que foi um vídeo falando assim que no passado as pessoas morriam por conta da escassez, por conta da falta de comida. Hoje as pessoas morrem por excesso de comida. Sim. Simplesmente por conta da disponibilidade e da falta de controle. Por conta de um ritmo hipnótico. Sabe o que é ritmo hipnótico? É quando você está numa espiral tão automatizada que parece que a gente não tem mais controle. Do tipo, já tá aqui, eu tô com fome, o pão tá tão crocante, o pão aí tá tão quentinho. Começa aquelas exceções, né? Só hoje, só agora, só esse pão, só que é uma exceção atrás da outra. E a gente faz da exceção uma rotina. O que acontece depois? Depois a gente colhe o resultado. Oi, Lu! Oi, mãe! Sejam bem-vindas! Depois a gente Vocês estão colhe ouvindo o bem? resultado. Coloca um joinha aí, ó. A gente colhe o resultado, que é o resultado do qual nos traz sofrimento. Porque quando a gente vai sair e vai colocar uma roupa e nada fica bom, é um sofrimento muito grande. Eu já senti isso. Eu sei como é querer sair, ter um monte de roupa no guarda-roupa e nada me fica bom, a ponto de eu querer desistir de sair. Então, o que a gente merece? Comer um pão quentinho antes do almoço, na hora que a gente está ali sentado para comer, ou a gente merece desfrutar de um momento onde a gente coloque a roupa e qualquer coisa que a gente vista fica bom? O que será que a gente merece de verdade? Né? Então, essa questão, né, dos prazeres da vida, né, das coisas que nos dão prazer, faz com que nós tenhamos que escolher um limite. Nós é que temos que colocar esse limite. E é fácil? Não é. Não é fácil, é por isso que a gente tá aqui. Porque a gente sabe que muito boa parte da população sofre com a falta de conseguir colocar limite. Até onde come, até onde vai, até quanto bebe. Às vezes até porque não conhece essa liberdade. Não sabe que pode. Sabe? Aquela incompetência inconsciente. Não sabe que não sabe. Exato. E acaba pegando uma regra de alguém, ou do ambiente onde está inserido, ou da sociedade, ou do senso comum, e fica debaixo disso. Porque é comum você tomar cerveja num churrasco. Sabe? É aceito. Fala, tá certo. É aceitável. O diferente, o estranho, o esquisito é o cara que vai num churrasco e não toma cerveja. O estranho, o esquisito é o cara que sai na sexta-feira à noite e não toma
não enche a cara. Esse tá sendo o esquisito. É o cara que vai num restaurante e não escolhe pelo gosto da comida, escolhe pelo volume da comida. Então, o esquisito, eu convido vocês, vamos ser os esquisitos. Por quê? Porque esses herdarão a terra. E a gente é muito esquisito. A gente é muito esquisito. É muito engraçado quando a gente sai com os nossos amigos, assim, a gente vê o quanto a gente é esquisito. E outro dia a gente tava falando isso com a Ana Laura, né? Tipo assim, eu prefiro ser esquisita assim, mas saber que a hora que eu chegar na frente do meu guarda-roupa, eu vou poder escolher qualquer roupa que vai me cair bem. Eu vou poder me sentir feliz no meu secreto, porque no secreto é onde a gente sofre. Não é na frente dos amigos, a hora que a gente tá comendo, se esbaldando na comida, tomando refrigerante até não poder mais. Não é nesse momento. A gente sofre no secreto. Eu sei porque eu já passei por isso. De ter que cancelar churrasco porque eu não me sentia bem. Não tava me sentindo bem com o corpo que eu tinha, com as roupas que eu tinha que usar, sabe? E limitar por causa de dores. Ou porque tá com enxaqueca, ou porque tá com dor nas costas, ou porque tá com dor no pescoço. A minha sogrinha tá aqui, ela sabe o quanto de dor no pescoço ela já me ajudou a resolver. Tudo bem que era um motivo que era o capacete que pesava, né? Mas são coisas que o nosso corpo, se ele tá treinado, se ele tá bem estabelecido, se ele tá bem nutrido, se a função dos nossos órgãos e dos nossos sistemas, elas estão bem equilibradas e bem definidas, bem... não é só treinadas, mas bem cuidadas, a manutenção do nosso corpo está bem feita, ele vai funcionar melhor. Né? A minha sogra está aqui, ela pode falar como que está sendo a vida dela agora, tomando mais água. Só um detalhe, tomando mais água. Eu aprendi hoje num vídeo curto que eu vi de um fisiologista. É um fisiologista do exercício. Água é um nutriente. É nutriente? Eu falei disso essa semana. Falou, né? Falei. Então foi você mesmo que eu ouvi. Será? Água é um nutriente. Sabe o que é o melhor? É um nutriente sem caloria. Olha que maravilha. Às vezes as pessoas ficam procurando refrigerante sem açúcar para ser sem caloria, chá sem açúcar para ser sem caloria, aqueles, não é o chá sem sabor, né? Sem o sabor doce, mas com sabor doce, só que sem caloria. Ou seja, com adoçante, né? Adoçado artificialmente com adoçante. As pessoas buscam isso. E a gente pode entregar para o nosso corpo o maior e melhor nutriente do mundo com 0 calorias. E melhor, que ainda ajuda a emagrecer, né? Você tomar gelado ainda melhor ainda. Melhor ainda. Então, sabe, tudo isso a gente está trazendo hoje porque hoje se encerra esse ciclo. E aí não vai ter mais Amanda todo dia para você poder se espelhar. Não vai mais ter aquela live de todo dia para você poder ter aquele alimento todo dia. Você vai precisar de manutenção, você vai precisar continuar nessa rota. Você vai precisar de dar os seus passos agora. Então, aproveita esse tempo que você tem para poder resgatar algumas das lives, poder se abastecer de conhecimento e continuar. Continuar não é no processo de emagrecimento. O emagrecimento tem fim. Chega uma hora que você não vai mais querer emagrecer. Já pensou? É a hora que essa hora chegar, é bom demais. E a gente tá aqui para te ajudar nessa primeira fase. Em 21 dias dá para emagrecer pra caramba. Sua prova viva disso. Né? Dá para emagrecer pra caramba. Dá para restaurar uma vida que estava às vezes perdida. Olha nossa, isso, sério, já foi 2 gente, litros de água e nenhuma cerveja. Glória a Deus. Para alguém que está no sol de Itacaré, na beira da praia. Não é? Então, imagina, sogra, o quanto que a sua vida não vai melhorar. Nossa, vai melhorar demais, mãe. Já deve ter melhorado muito, porque você passa a dar para o corpo aquilo que ele precisa. É um carro que está engasgando. E como é um nutriente, né? Qual que é a diferença, por exemplo, de uma vitamina sintética ou desses alimentos industrializados, né? Rico em gordura, gordura saturada, muitas vezes gordura trans até. Tem muitos alimentos que tem gordura transer, que é horrível, né? Mas qual que é a grande diferença, né? Que quando você entrega um nutriente para o seu corpo, ou seja, algo que vem do alimento, da comida, diferente de algumas vitaminas que são sintéticas, que são extraídas de princípio ativo medicamentoso, né? Muitas vezes o que acontece, o seu corpo
Quando você entrega para ele vitaminas, nutrientes, água, que vem ali da natureza, que vem da comida, o seu corpo ele sabe exatamente o que fazer com aquilo. Ele usa para todos os recursos que nós vimos durante todas essas lives aqui. Tudo que acontece quando o seu corpo utiliza os nutrientes, as vitaminas, os minerais, os fitonutrientes, a proteína de alto valor biológico, o carboidrato bom, né, cheio de fibra, rico para te dar energia, a gordura boa, o ômega 3. Então o corpo pega aquilo e eu fico imaginando por dentro o corpo comemorando assim, putz, tá entrando um negócio aqui que é muito top e tal, sabe? Então, assim, é diferente de quando a gente pega muitos suplementos, né, que existem no mercado que não são extraídos do alimento, tem alguns que são, e esses são realmente muito top. A gente sabe porque a gente toma eles há 10 anos. Mas existem suplementos, existem vitaminas que não são extraídas de alimento. Por quê? Porque é caro esse processo. Sabe por quê? Porque precisa cuidar do plantio, precisa cuidar da terra, precisa cuidar daquele solo para que ele tenha os minerais corretos para a fotossíntese daqueles alimentos enriquecerem aquela planta de tudo aquilo que ela precisa. Precisa de ter altíssima tecnologia, precisa ter assim, tecnologias caríssimas para que você possa extrair a vitamina C do alimento, o cálcio do alimento, certo? Para daí transformar isso daí num suplemento através de muita ciência e muita tecnologia. Isso não é um processo barato de ser feito e não é qualquer empresa que consegue fazer. Então, muitos produtos que a gente vê, as pessoas só colocam lá coisas que vão dar sabor, muitas vezes em óleos, em outros tipos de açúcares, de outras coisas. O seu corpo recebe aquilo e ele, não sei o que fazer com isso. Por quê? Porque aquilo lá não vem das vitaminas, dos minerais, dos fitonutrientes que vêm das plantas, que vêm dos alimentos mesmo. Então, essa é a grande diferença quando a gente encontra, através da comida, através dos alimentos, através dos fitonutrientes, essa nutrição celular. Chama nutrição celular, que é aquela que você tem a capacidade de mastigar e triturar, digerir no seu estômago, absorver no seu intestino e ser levada através da corrente sanguínea para ir em todos os órgãos e tecidos e ser assimilada pelas células. Entrar na célula e nutrir a célula com aqueles minerais e aquelas vitaminas e fitonutrientes dos quais a sua célula precisa. Eu gosto de fazer uma analogia com agora que a gente está aqui em Portugal, a gente já passou por isso. Aqui faz muito frio, né, no inverno, então você tem muitas lareiras. Aí o que acontece? Para você poder usufruir do calor da lareira, o que você precisa? Você precisa de fogo. E para ter fogo, o que você precisa? Precisa de lenha e precisa de uma ignição, precisa de um acendedor. Então você acende uma vez só, depois você precisa de lenha e de alimentar essa lenha. Só que se você colocar a lenha ali que está molhada, que não é uma lenha apropriada, você não vai conseguir usufruir do calor e pode acabar com aquela chama que está ali dentro. Pode não ter o calor, você pode estragar ainda a sua lareira. Então o que você tem que fazer? Antes de precisar da lenha, você precisa de saber aonde que você encontra essa lenha, que tipo de lenha que é preciso. E aqui ao longo dessas lives que a gente fez e que a Amanda fez com louvor, inclusive, amor, estou muito orgulhoso de você, viu? Obrigado. Parabéns, porque foi uma decisão tão inspirada, tão inspiradora. Foi numa viagem que ela tomou a decisão e falou, eu vou fazer. Eu falei, então grava o vídeo. Ela gravou e aí começou. Tudo começou. Mas também eu não conseguiria fazer se não fosse o seu apoio. É mesmo? Sim. Ai, meu Deus. Assim, o Leandro me empodera, sabe? Ele me incentiva, ele me ajuda, ele me coloca, assim, sabe, pra ir além daquilo que eu acredito que é a minha capacidade, sabe? Porque ele consegue enxergar coisas em mim que eu não consigo, né? Então, assim, com certeza, né? Tudo que você fez com as meninas, as coisas que você fez aqui em casa, tudo isso contribuiu para que eu pudesse fazer e me dedicar dessa forma para todo mundo poder ter essa mudança nesses 21 dias, né? Eu tenho certeza que quem
participou e conseguiu colocar em prática, tem resultados tipo esse, olha, já foram 2 litros de água e agora no Brasil são meio-dia, já tomou 2 litros de água de manhã, uma pessoa que não tomava, levava meses para trocar um garrafão de 20 litros de água em casa, porque quase não tomava água, tomava muita cerveja e hoje, domingo, meio-dia, ainda não foi nenhuma cerveja, nem tem mais espaço para cerveja e tá sentindo muito na pele. Então, assim, eu com certeza, a melhor coisa que você pode fazer por mim é você se cuidar, mãe. Sabe? Porque um dia eu quero não ter que cuidar de você. Eu vou fazer isso com muita honra se precisar. Mas se você se cuidar agora, a gente vai estar junta para desfrutar. A gente vai caminhar na praia juntas, a gente vai se visitar. Eu vou na sua casa, você vem na minha. Mas você pode ser uma velhinha independente. E livre. Livre. Você pode vir para Portugal a hora que você quiser. Eu posso ir para o Brasil a hora que eu quiser. Então vai ser uma vida muito mais gostosa do que uma pessoa que fica na cama, né? E pra gente não ficar na cama, a gente tem que cuidar hoje. Uma hora a gente tem que despertar. Minha mãe despertou, graças a Deus, com 60 anos, não tem problema. Ela ainda tá lá cheia de saúde, vivendo na praia, toda feliz, mas precisava de mudar algumas coisas na saúde para ela poder desfrutar mais ainda. Sim. A Lu falou, que linda, companheirismo, é isso mesmo, Lu. E é isso que que a gente aprende sobre casamento, né? Que é a gente ser companheiro. Trocar, né? Entender que nem há um tempo atrás, que o Leandro também precisou, fui eu quem dei o apoio. Eu saí da frente das câmeras, né? Fiquei ali na retaguarda, dando apoio, impulsionando ele, né? E ele sabe também a missão que eu carrego, o propósito que eu tenho dentro do meu coração. E também voltou a me impulsionar para eu continuar com esse projeto, né? É o que eu ia falar, assim, sabe? Muito disso que a gente está fazendo, que a Lu acompanhou, né? A Lu acompanhou lá do comecinho, né? Sabe quem é, né? Sei, a Lu Marques? Sei. Inclusive, manda um beijo pra sua mãe. Manda um beijo pra Angélica. Muito da decisão que a gente tomou de voltar, mesmo antes da Larissa, a gente já tinha tomado essa decisão. A gente fez a inscrição da Larissa nas escolinhas e tal, e a gente, assim que ela fosse pra escolinha, a Amanda ia retomar. Mas eu falei, não, é urgente. É urgente. Assim, Deus começou a falar demais no meu coração, sabe? Não dá pra esperar. Não dá pra esperar, porque... Você acha que dá pra esperar minha mãe mais 3 meses? Não dá. Sabe? Não dá. Então, a gente tomou a decisão... A gente tomou a decisão de se colocar realmente como na liderança de um novo movimento, sabe? Olha só, é isso que a gente quer ouvir, é só isso. É mudança de vida, sabe? E a gente tem isso como um propósito de vida. E aí, quando você tem um propósito, todo o restante fica simples. É exatamente isso que a gente está oferecendo aqui para vocês. Completamente de graça. Foram mais de 21 dias, porque a Amanda começou 7 dias antes compartilhando lives. Foram então, 50 lives. Foram 50 lives praticamente. Lives. Em 21 dias. E tudo de livros e vídeos e práticas, experiências e testes e receitas que a gente faz por um único motivo: mudar a rota de alguém. Mudamos aí a rota. Tava assistindo juntas, olha lá, ó. Beijinho. Que linda! Um beijo, Angélica! Então, é uma mudança de rota, sabe? Essas lives, esse desafio, eles servem para isso. Fazendo espinafre. Ai, que delícia! Tem várias receitas boas com espinafre, hein? Então, mudar a rota, sabe? A rota que a maior parte das pessoas está vivendo hoje é a mesmice de que refrigerante é aceitável, comer mais do que o limite é aceitável, não conhecer seu corpo é aceitável, você tá acima do peso, com o abdômen distendido, é aceitável. Sabe, aquela história de meu corpo, as minhas regras. Beleza, seu corpo, as suas regras. Mas agora você não precisa ser influência para quem ainda não sabe controlar o seu próprio corpo. A gente tem essa responsabilidade, não dá pra gente fugir dela, porque meu corpo, as minhas regras. Sim. Não dá pra gente fugir dela. E a gente tava cuidando do nosso, mas a gente tinha esse propósito. E quando você tem um propósito, tudo fica simples. É a mesma coisa no emagrecimento. Se o seu emagrecimento, a sua jornada estiver pautada só no emagrecimento, você fica aqui com a gente, você vai emagrecer. Mas vai ser um zigue-zague na sua vida. Você nunca vai ter uma rota clara e concreta.
Você nunca vai conseguir desfrutar de uma alegria de verdade. Você vai estar sempre se penalizando por algo que você deixou de fazer, por um caminho errado que você deixou, ou por um atalho que passou, ou por alguma dica que alguém te deu e você não conseguiu cumprir, ou que você cumpriu e se deu mal. Então o convite que eu te faço agora é essa: assume o controle da sua própria vida e muda essa rota. Começa a fazer das boas escolhas alimentares, das escolhas certas dos alimentos, o seu grande prazer. Por exemplo, estamos aqui fazendo um espinafre. Que alegria! Você sabe, uma das coisas que mais me dá prazer é olhar no meu prato e ver a minha filha vindo correndo com um sorrisão, pendurar aqui na minha coxa e eu poder dar qualquer coisa que está no meu prato sem ter que separar nada. Qualquer coisa do meu prato, as minhas filhas podem comer a qualquer momento, não preciso esconder nada. Porque quando a gente não quer que os nossos filhos comam o que a gente come, sabe o que a gente está fazendo? Ensinando nossos filhos a mentir, a pregar uma coisa e viver outra. Essa é a rota que a gente está vivendo. E é isso que a gente está propondo de mudança. Sabe? É isso que ficou queimando no nosso coração de fazer. Não, a gente precisa de fazer. Por quê? Porque teve um dia que a minha filha mais velha estava escolhendo coisas terríveis, que ela recentemente passou até mal por causa disso. O corpo desacostumou, ela acabou colocando uma bomba de açúcar dentro do corpo e o corpo falou, não quero mais. Até vomitar, ela vomitou. Então é isso, é a nossa responsabilidade, né? Isso daí é uma contribuição que a gente quer fazer para deixar para o mundo mesmo. Porque se a gente ajudar uma pessoa a mais se conscientizar e fazer escolhas melhores, sabe? A gente já ganhou o mundo. Uma pessoa já tem um significado enorme, né? Para Deus, para a gente. E essa pessoa, ela pode impactar a vida dela, a saúde dela, né? É muito triste quando a gente vê, né? A gente vê muitas situações e a gente fala, meu Deus, não precisava de passar por isso, né? Não precisava de ser assim. Mas, infelizmente, as pessoas têm muita dificuldade de viver com liberdade. Elas precisam da prisão, né? E aí, o que elas fazem? Elas colocam uma prisão autoimposta. E é justamente o que a gente está querendo mostrar. Por quê? Porque eu me sinto tão livre, me sinto tão livre de poder fazer as minhas escolhas, sabe? De olhar uma mesa cheia de coisas aparentemente muito apetitosas, mas ir direto na fruta, ir direto nas coisas que são saudáveis. Olhar para um cardápio, ao invés de pedir coisas fritas, coisas gordurosas, cheia de, né, de coisa que não vale a pena, é pedir uma salada, uma carne assada, né? Então é tão livre, sabe? Você poder olhar para tudo isso e falar, é isso que eu escolho. É isso que eu escolho. Existem outros prazeres na vida. Existem muitos prazeres na vida que devem ser vividos, não só o prazer da comida, mas o nosso cérebro, como a gente viu, ele vai querer levar a gente para isso. Por isso nós precisamos treinar o nosso cérebro, né? Nós temos aí o cérebro da sobrevivência, que é o cérebro reptiliano, que ele busca prazer, né? É o cérebro do desejo, do prazer, da vontade. E nós temos o nosso outro lado, que é o lado sábio, que é o lado onde toma boas decisões, toma decisões racionais, pautadas nos nossos valores. E esse outro lado é o lado que sabota a gente, que vai contra aquilo que é melhor pra gente. E o pior é que ele finge ser nosso amigo, ele conta histórias pra gente fingindo que ele é nosso amigo, né? E isso em todas as áreas da nossa vida, mas especialmente no emagrecimento, que é onde a gente está trabalhando agora. E que a gente ensinou vários exercícios para você fortalecer o seu lado sábio e fazer uma escolha aí, ó, que nem, por exemplo, eu tenho certeza que a minha mãe... foi ela que tá fazendo espinafre? Eu achei que fosse a Lu também. Eu tenho certeza que a minha mãe, ela escolheu tomar 2 litros de água por livre e espontânea vontade e escolheu não tomar cerveja. Até agora, escolheu não tomar cerveja. Eu tenho certeza que ela não ficou arrependida disso. Ai, meu Deus, eu devia ter tomado cerveja. Por que eu fui tomar água? Nossa, eu devia ter tomado cerveja. Nada a ver tomar água, né? Não. Imagina o orgulho que ela não tá dela. Imagina a felicidade que ela não tá. De falar, puxa vida, eu sei, eu consigo, eu posso. Eu sou muito mais do que uma lata de cerveja. Eu sou vencedora.
Eu consigo, né? Eu cuido de mim, eu cuido do meu corpo, certo? Então esse é o prazer que a gente deve buscar. E quando a gente vai em busca desse prazer, o nosso cérebro, ele vai nos ajudar. Agora, quando a gente fala assim, nossa, não vejo a hora que acabe o inverno para eu poder parar de comer salada. Ou melhor, para eu não ter que comer salada no inverno. Ai, não vejo a hora que passe logo esse desafio para poder voltar a colocar açúcar no café. Ai, eu não vejo a hora de poder tomar um copo de refrigerante. O que vai acontecer? O cérebro vai fazer de tudo Vai trazer essa para hora. encontrar. Essa hora vai chegar e o seu cérebro vai encontrar uma forma de fazer você voltar a consumir tudo isso. E daí o que vai acontecer? Vai engordar de novo, daqui a pouco precisa de um novo desafio. E sabe como que o povo criou um termo para poder permitir isso e derrubar todos os programas de emagrecimento? O dia do lixo. Sim. O dia do lixo não é por causa do que você come, é porque você abre margem para entrar lixo na sua cabeça e você nunca mais voltar para a rota que você decidiu sair. Agora, isso significa que a gente nunca mais vai poder comer nada? Não, não significa. Significa que quem escolhe é você. Não são as suas emoções, não é o seu desejo, não são os seus pensamentos sabotadores que induzem você a fazer a escolha. É você quem combina e decide. É você. Só que sabe o risco que você corre? De no treino da sua mente, ele não querer mais fazer aquela escolha. Eu falei pra Amanda que eu tô aqui com um daqueles Petiscos. Petisco. Sabe, sogrinha, que você teve aqui, aquele milhinho que é frito? Eu amo. Amava, né? Amava. Já dá até pra falar no passado. Dá pra falar no Tanto passado. Amava que faz quanto tempo que tá aqui? Nossa, acho que faz... Já tá até vencida já. Não, foi desde quando o seu pai foi embora. Pois. Olha só. Então... Aí, outra coisa, ele ganhou 2 cervejas, olha só, mãe. Ele ganhou 2 cervejas italianas de um amigo que veio pra cá. E tinha uma cerveja aqui que um dia nós fizemos um almoço e uns amigos trouxeram. A cerveja tá aqui dentro da geladeira. As 3 cervejas estão aqui na geladeira faz mais de 30 dias, desde que chegaram aqui. E o petisco tá aí, né? E ontem mesmo ele falou, né? Eu falei, ele falou, nunca ficou tanto não tempo. tem um pingo de vontade de comer e de tomar. Nossa. Isso, gente, é treino da mente, é liberdade. Isso é você ter, tá aí, pode comer, tá aí, tá livre, pode comer, mas não querer. Isso é a melhor coisa, não é resistir. Ai, tô aqui resistindo faz 30 dias, que nem às vezes eu vejo. Ai, consegui não comer sobremesa. Ai, consegui resistir. Tipo assim, dessa vez eu consegui, mas se é tão difícil pra mim e eu mostro pro meu cérebro que aquilo é difícil, logo eu não vou resistir. Logo eu vou voltar a comer. Então não é que tá aí, ele tá resistindo. Ele simplesmente não quer. Ele já teve várias chances, em momento que já estava estressado, em momento que estava cansado, porque era o momento feliz. Que ele mais procurava esse tipo de alimento, que era aquele momento de, ai, deixa eu relaxar, vamos curtir agora. Eu fiquei aqui preparando as coisas para esse desafio, e quando eu terminava, o que eu queria? Eu queria um momento de prazer, um paladar, algo gostoso, e esse era o recurso. Só que o que eu escolhia? Eu escolhia tomar um shake. Sim. Por quê? Porque eu dormia melhor, porque eu acordava melhor, eu tinha mais disposição para brincar com as minhas filhas, eu tinha mais disposição para estudar, eu tenho muito mais... Tinha mais força para poder falar o que tá falando agora. E assim... E inspirar outras pessoas, nossa, né? Com certeza. E garantir o meu próprio resultado, porque eu me olho no espelho, eu me sinto mais bonito, eu me sinto mais atraente, eu sinto que minha esposa me olha diferente, a gente se abraça e se beija diferente. Então, tudo muda quando a gente muda. Tudo muda quando a gente muda. E aí, quando a gente começa a desconstruir esse senso comum e a gente começa a nadar na contramão, a gente começa a nadar contra a correnteza, a gente começa a ir contra o efeito manada, a gente vai sofrer as consequências das nossas decisões, mas também vai desfrutar dos benefícios. Agora, nessa jornada que a gente fez de 21 dias, deixa eu só relembrar aqui vocês por tudo que a gente já passou e tudo que você pode encontrar. Fala, Juninho, beleza, fera? Seja bem-vindo. Então, a gente passou por uma fase de desconstrução. Para a gente poder começar a tomar melhores decisões, uma das coisas que a gente ensina
praticamente de forma individual e personalizada, num programa à parte, que daí as pessoas precisam se inscrever para poder participar, né? Pagar a inscrição para participar, a gente faz um processo para a pessoa ter uma matriz de decisão, que é uma ferramenta para ela poder, enquanto ela não tem um drive da decisão instalado, onde ela não tem força realmente para poder superar, ela precisa desse recurso. Mas a gente passou por... Trabalhamos a necessidade do imediatismo, trabalhamos a autoimagem, curamos o vitimismo, que é um dos maiores sabotadores, é um sequestrador realmente da sua alma. Trabalhamos a procrastinação, a insegurança, falamos sobre as feridas emocionais e trabalhamos muito forte aquela vozinha que fica aqui, que é o nosso crítico interno. Então, na primeira semana, nesse horário das 3h30, foi uma live por dia, de mais de 1 hora. Acho que todas passaram mais de 1 hora só tratando e desconstruindo cada um desses sabotadores. Cada um desses bloqueios internos que impedem a gente não só de emagrecer, crenças limitantes. E depois a gente começou a preparar a mente para poder receber tudo aquilo. Então a gente falou durante 3 dias sobre cada um dos sabotadores. E a gente falou dos sabotadores do emagrecimento e falou dos sabotadores mentais. Depois a gente falou sobre hábitos da magreza. Quais são, como que a gente reverte, né, converte os hábitos que a gente tem em hábitos da magreza. Depois a gente falou sobre o GPS do emagrecimento, que é realmente a rota passo a passo para você poder percorrer. Falamos sobre o efeito sanfona, que é para prevenir as pessoas de que não é sobre emagrecimento. Ouve bem, nunca vai ser sobre emagrecimento. Emagrecimento é só a sua necessidade agora, imediata. Não é de emagrecimento que você precisa. O que você precisa é de mudar o comportamento para ter mais saúde. O que você busca são os benefícios, é aquilo que está depois do emagrecimento. Emagrecer não é o fim. Você não quer emagrecer. Emagrecer não é o fim, emagrecer é o começo para uma nova experiência de vida. Não sei se vocês já repararam, tudo nosso chama NLX, que é New Life Experience. É uma nova experiência de vida. Então a gente falou sobre o efeito sanfona e sobre motivação e sabedoria. E na última semana a gente falou sobre o planejamento do emagrecimento, o poder da visualização, que é você ir lá para o futuro, você fazer o roadmap, que é trazer o futuro para cá e colocar um passo a passo. Falamos sobre uma chave que realmente faz com que a gente acesse todos os drives, que é o guardião, é a declaração pública. Falamos sobre o roadmap do emagrecimento, falamos sobre os drives mentais da magreza e hoje estamos encerrando, resgatando tudo um pouco e falando, é preciso tomar a decisão de mudar a rota da nossa vida e permanecer nessa rota. Muda a rota. Já mudou? Agora permanece. Até quando, Amanda? Pra sempre. Porque essa nova rota não vai te levar para o emagrecimento. A mudança de rota te emagrece, mas a permanência dela te dá uma nova experiência de vida. Anota isso. Permanecer na rota que me levou até o emagrecimento vai me dar uma nova experiência de vida. Eu vou ver minha pele melhorando, eu vou ver meu organismo funcionando melhor, eu vou ver meu intestino funcionando melhor, eu vou ter mais bom humor, eu vou ter mais paciência, vou ser mais agradável, vou ver mais pessoas agradáveis ao meu redor porque eu vou estar menos enfesado, vou ter mais discernimento para as coisas. Meu foco não é emagrecer, mas sim ter uma melhor saúde. Está no caminho. É só isso que precisa. Aliás, esse é o maior poder, que é a nossa saúde. O que a gente faz sem saúde, gente? Fala pra mim. O que adianta ser a pessoa mais rica do cemitério? O que adianta? Ai, meu Deus. O que adianta? Só se for pra viúva. Só pra ter um túmulo bonito, né? Só se for pra viúva. Nem isso, porque às vezes quem fica não faz um túmulo bonito, nem cuida. Né? É isso. E depois à tarde, à noite, nós falamos sobre o que, Benzinho? Aí eu ia deixar pra falar à noite quem participasse. Ah, tá bom. Mas posso falar agora também, não tem problema. Sou livre. Né?
no equilíbrio nutricional. Que a gente fez uma live todos os dias, nesses 21 dias, às 3h30 da tarde, que foram essas que o Lê falou, e depois nós fizemos às 9 da noite. Nós tivemos um grande desafio que foi, nós começamos no meu antigo Instagram, mas a gente teve um problema porque esse Instagram ele foi hackeado, a gente teve vários problemas para recuperar. Então esse Instagram não estava entregando conteúdo para ninguém, as pessoas simplesmente não chegavam. Então metade do nosso produto, né, das nossas lives, do nosso conteúdo, ficou tudo lá. E aqui a gente teve que reconstruir, construímos do zero há pouco mais de 15 dias. E aí nas lives da noite a gente trabalhou o outro pilar do emagrecimento, que é o equilíbrio nutricional. Não adianta só emagrecer comendo menos, fechando a boca e desnutrindo o seu corpo. Não adianta ser um magro desnutrido, né? A gente precisa de ter saúde. Esse é o nosso foco. Então, a gente trouxe aí lives que iam contribuir para que você pudesse fazer as suas boas escolhas nutricionais. Quer falar? Então, a primeira live foi... Na primeira semana, a gente desconstruiu todos os vícios que destroem o nosso equilíbrio nutricional, causam um desequilíbrio nutricional. Então, são os vícios alimentares, vício no açúcar, vício em pães e massas, impulsos alimentares, todas as questões emocionais envolvidas sobre a decisão de comida, vício em exceder na quantidade de comida, vício em resistir à fome, vício em álcool. Podia ser álcool e drogas, né? Então, a primeira álcool, semana... drogas e açúcar. Devia ser. É a maior droga. Álcool, drogas e açúcar. Então, essa primeira semana foi só trabalhando sobre isso. E depois a gente foi preparando a mente para o conhecimento. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, macronutrientes. A gente falou um apanhado geral sobre todos, fez a introdução, depois falamos sobre cada um deles, que foi carboidrato, gordura, proteína, micronutrientes, água e fibras. Gente, a aula que a Amanda deu de água, tá aí o resultado. Né? A minha sogra deve estar com a pele de 20 anos de idade. Então, a aula de água e a aula de fibras, essas daí eu acho que eu vou deixar disponível para sempre. Vai, lindo. Porque muda vidas. Muda vidas. Não sei, talvez. Quem quer que fique? Levanta a mão. Fala, coloca um joinha. Depois a gente começou a colocar um passo a passo. A gente falou sobre suplemento, falou sobre sono, sobre combinações alimentares. Gente, que poder e essa que live, gente, sério. A live de combinações alimentares, que é a maior dúvida das pessoas e que eu só entrego isso para as minhas clientes mesmo, as minhas alunas, né, que entram no programa de emagrecimento. A gente fez uma live top sobre combinações alimentares e adivinha o que aconteceu? Não ficou salva. Diz que tinha conteúdos inapropriados na nossa live. Essa foi a desculpa do Instagram de não deixar a gente publicar essa live, porque realmente foi um divisor de águas aquela live, né? Foi. Ah lá, minha mãe falou que foi um divisor de águas. A minha mãe conseguiu pegar aí ao vivo, né, mãe? Foi. E o Instagram não deixou a gente publicar essa live. Depois falou sobre rotina nutricional, falou sobre antioxidantes e hoje vai falar de algo que mata pau. O quê? Hoje você vai falar sobre isso daqui, ó. Fala já ou deixa surpresa? Deixa surpresa, né? Surpresinha, então mais tarde. Mais tarde estaremos juntos aí para nossa última live do desafio de 21 dias e amanhã a gente vai começar a postar alguns resultados que já foram revelados aí, né? Tem alguns ainda que não enviaram, mas já tem alguns resultados de pessoas que já conseguiram aplicar e assistiram as lives e acompanharam e conseguiram aplicar e já tiveram resultado também, além dos nossos resultados, certo? Então era isso que a gente queria trazer aqui na live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu vou sentir falta das lives, né? De fazer live todo dia, todos os horários aí. Mas com certeza grandes coisas estão por vir. É isso mesmo. E para você que quer saber como que faz para dar o próximo passo, acompanha o perfil da Amanda. Sim. Porque essa menina, ela tá assim, ó, um hidrante
de conteúdo e de força e de power para poder transformar vidas. Fazer igual a Lu Foram Mari 2 falou aqui, anos ó. orando, sabe? Pedindo para que Deus pudesse me dar a revelação. E ele falou, filha, eu já te dei uma promessa. Eu já te dei uma promessa, eu já te dei uma atividade para você fazer há 10 anos. Não mudou nada. Aquilo que eu te prometi não mudou. Então eu falei, tá bom, eu entendi, Deus. Então eu vou voltar a fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, que é curar a vida das mulheres através do emagrecimento definitivo, né? A gente precisa aprender como emagrecer de forma definitiva, né? Se livrar de uma vez por todas do efeito sanfona. Então é por isso que a gente resolveu dar esse impacto bem grande, que depois de 2 anos que eu tava parada, a gente resolveu fazer essas lives por 21 dias aí, 2 vezes por dia, para que eu também pudesse entregar tudo aquilo que ficou guardado aqui durante tanto tempo. E ela descobriu que não é nem sombra do que eu descobri que dá pra fazer, gente, que dá pra fazer bastante coisa, que tem muito assunto aqui. Mas é isso. Mas tudo graças a Deus, né? Porque é Ele que me capacita, é Ele que me inspira, é Ele que me dá direcionamento. Sem Ele, eu não seria capaz de fazer nada, com toda certeza. Que os dons e talentos que eu tenho vieram dele. Eu só tenho uma coisa, eu tô disponível para aprender como levar essa missão para a vida de pessoas, né? Como ajudar as pessoas a melhorarem as suas escolhas e conseguirem emagrecer de forma definitiva, certo? Então, ó, um beijo beijo grande pra vocês e a gente se vê mais tarde. Tchau. Tchau!